irmão, seja muito bem-vindo a mais uma vez aqui ao Apostolicast, esse quadro, onde falamos a respeito da Bíblia, das coisas de Deus, coisas de igreja. Hoje estou sozinho aqui, mas trazendo para ti uma questão muito importante para você que gosta da história da igreja. E como tudo começou, eu vou trazer um trechinho da história, mas de muita relevância para mim, pelo menos, E como para mim é importante, estou passando para você, que também talvez seja bem importante. Mas, como todo mundo, eu acredito, saiba, a Igreja Apostólica do Brasil é uma igreja unicista, raiz. Cremos numa única pessoa divina, um único Deus indivisível. Não cremos na Trindade. Assim como os judeus também não crê, porque a salvação vem dos judeus. E nós trazemos o Shema Israel, que o Senhor é só uma única pessoa. E sem entrar em outros assuntos, porque não é esse. Mas vamos à questão. Tertuliano foi um daqueles que usou, se não me engano, a primeira pessoa que usou a palavra trinitas, ou trinitas, que significa trindade, no latim, eu acredito, ou no grego, não lembro, mas ele é considerado um dos pais da igreja. E o interessante é que ele gravou, não tinha gravação naquela época, mas ele escreveu uma carta muito famosa, a qual ele desenhou a pessoa de Deus em resposta a um homem chamado Praxeas. Não tem muito história a respeito de quem era Praxeas, não conheço quem é esse homem, muito pouco registro dele, porque como a doutrina dele não era aceita posteriormente pela Igreja Romana, Igreja Católica e tal, então meio que cortaram da história o que se ele chegou a escrever ou responder essa carta. O que eu acho muito ruim quando a atenção é dada só para um lado, O viés corre só para um lado e não é uma luta justa. Mas Tertuliano, acredito eu, incomodado com a questão da natureza de Deus e trazendo uma filosofia diferente ao que o judaísmo prega, ele escreveu uma longa carta, acho que tem 31 capítulos, se não me engano, é longa, bem longa, mas eu queria trazer aqui dois trechos logo no início da carta, capítulo 3 da carta, e essa carta tem na internet, gratuita, disponível para todo mundo que quiser ler, mas olhem que interessante, irmãos, presta atenção no que eu vou ler, já vamos ao ponto importante que é esse. Olha só, Tertuliano está escrevendo: o simples de fato que sempre constituem a maioria dos crentes, olha só, os simples, os leigos, acredito que seja esse o que ele quer trazer, que sempre constituem a maioria dos crentes. Estão falando aqui de pessoas convertidas ao cristianismo lá da época de 200, 150, que foi a época que ele escreveu. Tá, mas vou terminar a leitura. Ficam surpresos com a dispensação dos 3 em 1, com base no fato que a sua própria regra de fé os afastam da pluralidade de deuses do mundo para o único Deus verdadeiro. E daí fala mais assim, a ordem numérica da distribuição da Trindade eles assumem como uma divisão da unidade. Enquanto unidade se deriva a Trindade de si mesmo, quão longe está de ser destruída. Mais um pouquinho. Eles, falando do povo dos crentes, estão constantemente jogando contra nós que somos pregadores de 2 e 3 deuses, enquanto eles tomam para si mesmos proeminente o crédito de serem adoradores do único Deus, como se a própria unidade com deuses, com deduções irracionais, não produzisse heresia. Enquanto eu fazia a leitura aqui, eu estava pensando, Mas repara que Tertuliano, ele comenta no 3º capítulo da sua carta
que a maior parte dos crentes do princípio da igreja primitiva ficava surpresa ou abismado, apavorado com essa nova teoria de que Deus é 3 pessoas. Porque eles, constantemente nos atacam, o time de Tertuliano, dizendo que nós pregamos politeísmo, né? E que eles, o povo, a maioria dos crentes, são adoradores de um único Deus. Em outras palavras, o assunto aqui não é se é um Deus ou outro Deus. O assunto aqui é quantas pessoas tem na palavra Deus. E Tertuliano veio com a ideia de que tinha 3, mas a maioria dos crentes dizia: nossa, de onde é que tu tá tirando isso? Só existe um Deus. Até porque, meus irmãos, nessa época, por mais que o evangelho tinha se disseminado por toda o Império Romano, toda a Ásia, todo o Oriente Médio, né, chegando também na Europa, ainda assim, boa parte dos cristãos dessa época eram judeus. E um judeu não se dobra a 2 pessoas divinas. Ele se dobra somente a um, que é Deus, que está sentado no trono, como diz lá em Apocalipse, como tem na visão de Isaías. Sempre foi só um. Mas aí vem Tertuliano e ele mesmo acusa que o povo da época que ele vivia ficava admirado ou espantado com a teoria que ele veio. E tem mais uma passagem também seguindo, né, no capítulo 3, onde fala assim: nós, dizem eles, mantemos a monarquia ou o governo do único Deus. Assim, no que diz respeito ao som, até mesmo os latinos, que também são ignorantes, pronunciam a palavra de tal forma que seja imprópria. No caso, ele está dizendo aqui que eles não conseguem falar. Bem, então, os latinos se esforçam para pronunciar, enquanto os gregos, na verdade, se recusam a entender a dispensação de 3 em 1. Então, repara aqui que Tertuliano meio que ele dá uma alfinetada nas pessoas que não sabem nem falar a palavra certa, que não é o tema da carta, né? Mas ele também reconhece que os gregos, eu acredito que seja um grupo de pessoas, não aceitam, enquanto os gregos, na verdade, se recusam a entender a dispensação de 3 em 1. Então, Tertuliano está reconhecendo na carta dele contra esse Práxias de que a maioria do povo naquela época da igreja, meus irmãos, não aceitava o embrião da Trindade. Eles não aceitavam o que estava sendo formulado, porque a gente não é politeísmo. E Trindade, meu irmão, é politeísmo disfarçado. Tanto é de que uma das maiores causas dos judeus não se converterem ao cristianismo é por causa dessa pedra que é a Trindade. Os judeus barram nela porque eles cresceram ouvindo de que Deus é uma só pessoa. Aí chega no cristianismo católico e tem 3. É claro que o judeu vai dar para trás. Mas isso é algo que foi sendo desenvolvido com o tempo. Na época, depois dos apóstolos, eles criam um único Deus. Então, eu trouxe isso, só botar ali no Google, irmão, carta contra Práxias, ou carta de Tertuliano contra Práxias. Vai aparecer ali, tu pode começar a ler. Esses 2 textos que eu li são do capítulo 3, pode ler ali, fica à vontade. Tiver alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo, bota nos comentários, a gente lê, responde. Qualquer coisa também no finalzinho do vídeo eu tenho meu telefone, conversa comigo. Para mim, tá? Isso é muito importante, porque todo mundo que está na igreja sempre pensou, como é que era no início da igreja primitiva, como é que foi os primórdios. Então aqui está um pedacinho de como era o povo unicista pela escrita de quem jogava contra, a favor do trinitarianismo. Aqui ele está dizendo, a maior parte do povo não aceita a doutrina da Trindade, porque eles são da linha judaica,
são unicistas, crê num único Deus. Então, meu irmão, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo até o final desse vídeo. Espero ter te acrescentado a tua fé. E se tu crê num único Deus e você é unicista, e quando chegar no céu tu vai abraçar uma única pessoa, que é o teu Salvador, e o nome dele é Jesus, podes crer, os irmãos do início também pensavam assim. Então Deus te abençoe, fica aqui com mais um pedacinho de teologia histórica talvez, e vamos junto, até o próximo vídeo.